Um a um foi Jessé convocar seus filhos. Dentre os irmãos seria o rei. Foi chamar a cada um, menos o mais novo. O trono não seria de Davi, mas se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. O pastorzinho de Jessé Deus tornou um rei. Um a um sonhos vão e provas chegam, sem ter razões, sem ter porquê. Mas há um Deus, mas há um Pai que vigia sempre, e as incertezas nunca vencerão. Pois se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. E não foi o mais velho, nem o mais forte, mas nações venceu, e o gigante fez cair por terra, pois Deus o escolheu. E se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Deus enxerga um rei. Meus irmãos, nós temos uma senhora, uma jovem na igreja, muito missionária. Irmãos, ela dedicou a sua vida à obra de Deus. Ela muitas vezes deixa o seu trabalho, ela tem 2 escolas, ela deixa tudo para fazer o trabalho de Deus. Eu tive a oportunidade de dirigir uma semana de oração em uma de suas escolas, e é uma mulher extremamente consagrada, tem uma família maravilhosa, muito missionária, e ela não faz acepção de pessoas. Ela foi até o Hospital São Paulo,
E ali, enquanto ela passava, havia um homem assentado ali na sarjeta, e ela olhou para aquele homem. Irmãos, aquele homem pesando cerca de 27 quilos, e ela começou a conversar com aquele homem, e percebeu que aquele homem era um aidético em fase terminal, e além de possuir o vírus HIV, ele estava também com tuberculose. Irmãos, esta mulher de Deus, ela não mede esforços para fazer a obra de Deus. Ela tira dinheiro do próprio bolso para investir no Evangelho, para ajudar as pessoas. É realmente uma família consagrada na obra de Deus. Irmãos, ela então deu toda a atenção e ela começou a trabalhar com este homem, tanto na parte física como a parte espiritual também. Irmãos, e ela orando, porque ela é muito consagrada, é uma grande oradora, uma grande pregadora da palavra de Deus, tem assim, esse dom maravilhoso de dirigir sermões, palestras, e ela então, ela fazendo este trabalho, cuidando daquela ovelha ferida, irmãos, e ali fez todos os tratamentos, e foi impressionante o milagre que Deus operou na vida deste homem, José de Jesus, o último nome. Irmãos, e este homem, depois de receber muitas orações, esta irmã o levou ao médico e foi feito um exame e constatou que o vírus da AIDS não estava presente mais na vida deste homem. Eles disseram, não, pode ter sido um equívoco. Fizeram o segundo exame, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto exame. E o pastor Bulhon apresentou este homem ali no Ayambi, eu estive lá e vi ele apresentando, e ele mostrou todos os exames para qualquer médico observar, e este homem que pesava 23 quilos, com vírus de HIV e também tuberculose, irmãos, para a honra e glória de Deus, este homem hoje, ele está curado pelo poder de Deus, amém, irmãos? Ele estaria conosco hoje, mas houve um problema, ele não pôde estar. Mas quero chamar a irmã Silvia, vem aqui, irmã Silvia. A irmã Silvia que fez esse trabalho com esse irmão, e tempo passa rapidamente, não temos muito tempo mais, temos ainda mais uns 5 testemunhos, e eu vou pedir para que a Silvia, em poucas palavras, ela fale para nós como foi esse contato e esse grande milagre que Deus operou na vida desse homem. Fala para nós, irmã Silvia. Boa noite, irmãos, é um prazer estar com a minha igreja, minha porque faço parte do povo de Deus, assim como você. Boa noite de novo, né, Geraldo? Deus é maravilhoso e tudo que a gente tem ouvido aqui é para nos consagrar mais a Deus, para nos mover a trabalhar mais para o Senhor. Deus é maravilhoso e o que Ele tem feito na vida de tantos, fora estes que vimos hoje, né? São coisas impressionantes. E o José Carlos, sim, foi no dia 9 de julho do ano passado que nós estivemos no Hospital São Paulo para levar o meu pai, que estava doente. E ao estar lá passando, nós então vimos essa pessoa. E como você relatou, ele estava em fase terminal para morrer mesmo. Estava morto, considerado morto. Tanto é que o hospital já não aceitava mais como indigente, ele estava ali sem família, então colocaram para fora porque precisavam de leitos, mais leitos dentro do hospital. E nós estávamos passando, era uma sexta-feira, feriado, dia 9 de julho, e ali nós vimos e nós nos aproximamos, ele estava com aquela máscara, naquele chão frio e quase sem roupas, assim, mal agasalhado pelo tempo. E nós, então, começamos a conversar e ele falou assim, olha, eu vou morrer, mas eu quero morrer nas mãos de Deus. Se Deus existe e olha pelo ser humano, como a gente às vezes ouve falar, eu quero que vocês, eu e uma amiga minha, vocês orem por mim, porque eu vi vocês passando, levando o Senhor. E eu vi que vocês são diferentes. Vocês são especiais. E alguma voz me disse, fale com aquelas mulheres, fale. Então, quando nós passamos e olhamos para ele, estamos preocupados com meu pai, ele que falou, senhoras, e daí que nós nos atemos, pois não, e fomos lá.
E nós oramos com ele. No mesmo dia demos uma Bíblia, nossa Bíblia. Nós deixamos com ele e falamos, olha, nós vamos voltar amanhã e vamos trazer algum alimento para você. Você está comendo? Ele, não. Eu peço para algumas pessoas que passam aqui um pãozinho. Eles falam, você quer cigarro? Cigarro eu tenho. Mas ele, eu não quero. Eu tenho para onde ir, ele disse. Mas só que é de onde eu saí, eu não quero voltar para lá. E não entrou em detalhes. E nós fomos por 10 dias seguidos. Por 10 dias seguidos nós estivemos lá no hospital. Deus não dá doença para ninguém, absolutamente. Deus só traz paz, alegria e cura. Mas o meu pai teve que ir 10 dias no hospital. Ele ficava lá das 9, 10 da manhã até 3, 4 da tarde. E nós ficávamos lá. Então, enquanto ele ficava internado lá para exames e outras coisas, nós íamos conversar com esse homem. E ao conversar com ele, nós falamos do amor de Jesus, levamos literatura, levamos alimento, levamos roupinha e fomos tratando assim. E nisso a minha colega, enquanto eu cuidava dele lá fora, ela foi lá dentro conversar com o assistente social. E a assistente social falou, mas ele está em fase terminal, ele já foi colocado para fora, não tem família, não tem ninguém. Mas vocês têm que colocar ele para dentro, ele não pode morrer ali. Se ele vai morrer 2, 3 dias, 5, 10, qual a diferença? Põe no corredor. E eles então receberam de novo José Carlos para dentro do hospital e colocaram numa ala, porque ele estava já contaminando as pessoas, e o caso dele era muito grave, pelas 2 doenças. E ficou então mais 15 dias dentro daquele hospital São Paulo, e nesses 15 dias, muita oração na igreja, muita oração, amigos, pastores, gente muito chegada, orando por aquela vida, e Deus abriu uma porta. O próprio hospital conseguiu que ele fosse transferido para Campos do Jordão, para uma clínica própria, para tratamento de pessoas desse tipo. E ele ficou nessa clínica 6 meses. E lá nós conversávamos com os médicos que cuidavam dele, 2 médicos, e falávamos, eu ligava, e nós mandávamos correspondência, e nós orávamos na igreja, e mandávamos coisas para ele, E qual não foi a surpresa? Que um dia, ele estava para receber alta, após 6 meses. E receber alta, ir para onde? Eu falei para o médico, por favor, nós ainda não temos onde colocá-lo, ele não tem família. Segura ele mais uns dias para nós arrumarmos um jeito dele ficar em algum lugar. Mas, por favor, segura mais uns dias. O médico, muito simpático, segurou mais uns dias. E nesse meio tempo, eu fui pregar numa igreja lá na Zona Leste, a convite do Ministério da Mulher. E eu estava pregando, passando um sábado inteiro, nós e o Expressão Vocal, estávamos lá, e pregando, e não estava no meu roteiro do sermão falar sobre essa pessoa. Mas o Espírito Santo me impressionou de outra forma que eu não sei como. Eu comecei a falar da pessoa, comecei a falar da história de uma pessoa que eu havia conhecido, e que estava buscando a Jesus, e que estava abrindo o seu coração para Jesus. E ao falar, quando terminou o culto, uma mulher na porta falou assim, este homem é meu irmão, José Carlos de Jesus, mas você não sabe quem é ele. Ele é mau, ele é um bandido. Ele ficou 9 anos preso, no Carandiru também. E ele já fez coisas, olha, nossa família abandonou mesmo. Abandonou porque ele é um marginal da pesada, ele é um homem, ele tem que pagar isso, ele está morrendo, a gente sabe, tem notícias, pálidas notícias assim, distantes dele, ele precisa morrer, ele vai morrer mesmo. Eu falei, só que eu quero dizer para a senhora que ele não vai morrer, em nome de Jesus. Ele já está para receber alta, como eu disse no sermão, e ele tem que sair, e a família, vocês seriam os primeiros a acolhê-lo. Não, mas nós não queremos saber. Nós não queremos saber nada dele, que morra para lá. Eu falei assim, mas não é assim. Ele já está recebendo alta da tuberculose. Ele não é mais tuberculoso. Ele foi curado e já tem que sair. Mas nós não queremos saber. Tá bom, vocês não querem saber? A nossa igreja, você é uma adventista do 7º dia, a nossa igreja vai acolhê-lo. Nós vamos, pessoas, irmãos, vão acolhê-lo para a família de Deus. Então, nós o acolhemos. Mas nesse meio tempo, peguei o telefone dela, tudo, nós nos contactamos. E uma irmã dela que mora aqui em São Paulo, mas tem uma casa lá em Mongaguá, por isso que ele não veio, algum imprevisto, ele mora em Mongaguá. E ele foi morar lá, eles deixaram morar, mas a família falou, pagando aluguel, tem que pagar aluguel. Ele não tinha como. Mas daí a igreja de Jardim Lilá amparou esse homem.
E várias pessoas ajudam a manter o aluguel dele lá. Mas ele vende latinhas, vendia latinhas, pegava latinhas lá na praia, essas latinhas vazias, para fazer um dinheirinho. A igreja abençoando também, ajudando. E nesse meio tempo, depois dos 6 meses, ele foi ao Hospital São Paulo, porque tinha que fazer exames periódicos. E qual não foi a surpresa? Quando fez exames para verificar o problema do HIV, vírus da AIDS, completamente curado. O médico não acreditou, falou, não, você vai, não, isso é, não pode ser. O médico questionava. Ele falou, você vai voltar daqui 30 dias para fazer exame. Novos exames, uma bateria mais rigorosa. Pois ele voltou. E fez o segundo, e fez o terceiro, e fez o quarto, e fez o quinto, e fez o sexto, e fez o sétimo. Quando a gente estava lá com o bulhão na Anhembi, era o sexto, mas agora já fez o 8º. Amém, irmãos? 8º exame. Ele está completamente curado. Completamente. E foi batizado no dia 6 de agosto deste ano. Amém. É um fiel irmão, ele é muito dedicado. Sabe quantos quilos hoje? 85 quilos. Pesava 27 quilos. Poucos quilos. Dos 20 e poucos, ele está com 85. E nós temos testemunhado do poder de Deus em muitas igrejas, lá no Anhembi com o pastor Bulhão, porque foi o pastor Bulhão que o batizou no dia 6 de agosto. Nós estávamos fazendo um outro trabalho missionário em Goiás, então nós não estivemos presentes, mas ele tem testemunhado para a honra e glória de Deus, que Deus cura tanto fisicamente, quanto muito mais espiritualmente. Porque esse corpo pode morrer, né? Pode ir para o pó. Mas a vida eterna é certa com Jesus, não é isso? Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Que testemunho lindo. Muito obrigado, irmã Silvia. Que Deus seja louvado.